Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Como a Maria disse no começo, hoje foi um dia atípico para a nossa cidade, muitas pessoas envolvidas no evento da cidade, da nossa primeira vez. É sempre um prazer aí estar conhecendo um pouco mais desse lugar que o Senhor nos colocou para servi-lo e honrá-lo, comunicar a sua palavra. Irmãos, nós estamos seguindo a mensagem a respeito do Sermão do Monte. E hoje eu queria falar um pouco com vocês que conseguiram vir aqui. Pode deixar o texto para mim, Mateus 5:4, por favor. E eu queria falar um pouco com vocês a respeito de choro nessa noite. Nós temos a tendência de buscar sempre a felicidade, mas se tem uma coisa que nós gostamos de fugir, é da ideia e do conceito de choro. Fiquei meditando a respeito do choro essa semana, porque eu tenho 3 crianças na minha casa que gostam muito de chorar. E uma das coisas que a gente percebe na vida é que o choro é o grito dos desesperados. O choro é o argumento de quem não tem mais palavras. O choro é o último recurso para quem não tem mais saída. E nós vamos meditar hoje aqui no ensinamento de Jesus, do segundo, a bem-aventurança, quando ele diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Essa é a palavra de Deus, essa é a promessa de Deus para nós. Quando nós meditamos a respeito do Sermão do Monte, como eu falei semana passada, nós estamos meditando a respeito de princípios e cultura do reino de Deus. Aqui é o rei da glória, assentado na sua posição de mestre, ensinando o seu povo quais são os princípios e a cultura que tem que ser vivenciada por todos aqueles que estão dentro do reino de Deus, por aqueles que nasceram de novo, por aqueles que reconhecem Jesus como o Senhor e Rei da sua vida. Hoje eu tive aqui, como eu falei, a experiência de conhecer um pouquinho da cultura da cidade. E cada lugar que você vai tem uma coisa diferente, uma cultura diferente. Eu estava em Florianópolis, eles têm uma cultura, uma língua, uma espécie de sei lá, gírias. E quando você sobe aqui em Bela Vista, apesar de ter sido criado em Londrina, tem outra cultura diferente. Eu nunca vi uma fanfara na minha vida, hoje foi a primeira vez. E eu acho que eu desfilei mais que todo mundo, porque eu parei o carro no final do desfile, eu fui até o começo do desfile, minha filha acompanhei, minha primeira filha, final do desfile, voltei, eu acompanhei a segunda filha, foi a terceira filha, eu já estava morrendo já. E o pessoal só me vendo, passava lá e pra cá, e eu fui desfile do pastor de Batista. Mas eu peguei o confeitinho evangelístico da Bola de Neve e fui participando de tudo. E a cultura da cidade. E tudo aquilo que a cultura da cidade não confronta com a cultura do reino de Deus, maravilha, que a gente use isso para somar e use isso como uma ferramenta para proclamar a cultura do reino. Mas existem algumas coisas, existem algumas culturas, eu não estou falando desse evento, alguns modos de pensar de algumas regiões que vão em confronto com aquilo que o Senhor nos ensinou. Quando eu cheguei aqui, eu lembro de ouvir muitas coisas. A igreja estava começando a se reformular, e a gente começou a colocar alguns princípios aqui, e eu sempre ouvia: não, pastor, mas aqui em Bela Vista as pessoas não têm o costume de fazer isso. Tudo bem, é costume. Você vai na África, é uma cultura de louvor, aqui no Brasil é outra cultura, você vai nos Estados Unidos é outra cultura, tudo bem. Agora nós temos que ser uma igreja acolhedora. Não, aqui o pessoal não tem costume, o pessoal aqui em Bela Vista é mais nariz empinado, eles são mais fechados entre eles não gostam muito de comunhão. Aí me complica. Então nós temos agora que criar uma igreja adoradora. Não, mas aqui na nossa igreja a gente não tem essa cultura. Não tem isso aí. E eu fiquei ouvindo isso, eu tenho ouvido isso. Porque aqui em Bela Vista é assim, porque aqui em Bela Vista é assado, porque aqui em Bela Vista é aquilo outro. Irmãos, eu não estou nem aí como é Bela Vista. Quando eu fui como missionário pela igreja para ser pastor,
Eu não fui chamado para ser representante da cultura do povo de Bela Vista. O representante do povo e da cultura do povo, hoje chama Jacaré. Nem sei se esse é o nome dele, mas o pessoal chama ele de Jacaré. É prefeito. Ele estava lá no Palanque. E ele tem feito muito bem o serviço dele, até onde eu sei, porque eu não sei muito da política da cidade. Ele representa a cultura da cidade. Mas eu não fui convidado para ser prefeito dessa igreja. Nós fomos convidados para representar o reino dos céus. Aquilo que não bate, amém, mas aquilo que confronta, eu não estou nem aí para a cultura da Bela Vista do Paraíso ou de Londrina. Nós temos que abraçar a cultura do reino de Deus. Amém. Porque nós somos cidadãos do reino de Deus. E a segunda coisa que é falada aqui é que no reino de Deus, é da cultura do reino de Deus, o choro, o clamor, o arrependimento. É da cultura do reino de Deus ser pobre de espírito, ser humilde, confessar a sua miséria, a sua necessidade. Não importa se aqui é assim ou assado. Se você é do reino, você tem que ser humilde. Você tem que se reconhecer como um miserável de espírito e dependente totalmente da graça e da misericórdia de Deus. E se você é pobre de espírito, o choro e o clamor é a expressão daquele que é pobre de espírito. Uma coisa é confissão, outra coisa é contrição. Nós precisamos aprender isso. Confessar que você é um mendigo dependente da graça de Deus te traz felicidade, porque Deus concede graça. Mas isso é uma parte do Evangelho. Isso é confissão. Você confessa os seus pecados, você confessa as suas limitações, você confessa a sua dependência total de Deus. Mas Jesus agora, nesse versículo 4, ele dá um passo a mais e fala: não basta confessar, tem que ser também contrito, pois o choro é a expressão daqueles que se consideram de fato pobres de espírito. Eu peguei aqui no dicionário Oxford o que significa contrição, porque às vezes a gente fala as palavras e as pessoas não entendem. E no dicionário estava escrito assim: contrição, sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos e pela ofensa a Deus. Aí eu procurei no dicionário o que é pungente, eu também não sei. Pungente é uma dor viva, aguda, penetrante e lancinante. Aí eu complicou de novo, porque eu não sei o que é lancinante. E eu fui no dicionário. Lancinante é fisgadas profundas e internas. Então, contrição, traduzido para o nosso português, é um sentimento que nos faz sentir uma dor viva, aguda, penetrante e que nos faz sentir fisgadas internas de arrependimento pelos pecados cometidos e pelas ofensas a Deus, e nos leva a expressar isso de maneira vívida através das nossas orações. Essa expressão é uma expressão daqueles que são habitantes de qualquer lugar do mundo, mas são cidadãos do reino de Deus. Você é contrito de coração? Você se entrega de corpo, alma e espírito na presença de Deus? Felizes são os que choram. É interessante porque todas as bem-aventuranças parecem uma grande contradição. Ele primeiro fala que felizes, extremamente felizes, são os pobres de espírito. E agora ele chega e fala: felizes os que choram. Literalmente ele está falando: felizes são os tristes. Por que Jesus coloca as coisas nessa contradição, pelo menos para a nossa mente? E nós precisamos entender que os princípios espirituais são geralmente opostos às lógicas terrenas. Se você quiser desfrutar das bem-aventuranças espirituais do reino de Deus, você tem que trocar e renovar a sua mente. Para que experimentais a vontade boa, perfeita e agradável de Deus?
Tem que renovar o teu modo de pensar, porque não é como você recebeu aqui na tua cidade, por mais bela que seja essa história, que você vai alcançar aquilo que nasceu no céu. A cultura da cidade nos faz beneficiar das coisas da cidade, mas aqueles que querem se beneficiar das coisas do céu têm que entender a cultura do reino dos céus. E no reino dos céus, felizes são os que choram, os que lamentam, os que sentem uma dor profunda, aguda, penetrante, e expressa isso de maneira vívida na presença de Deus. Eu não estou nem aí para a cultura da cidade, ou para a cultura batista, porque o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo nos liberta desse mero Evangelho racional. Nós somos formados, pelo menos na nossa denominação, a ter um Evangelho racional. E não lembra que Deus resumiu o grande mandamento em 2. E o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e por último, com todo o seu entendimento. Como pode? Nós estamos aqui, a Renata viu a Annelise marchando pela primeira vez, porque estava 3 horas no pé e depois marchando. E ela veio toda uniformizadinha, aquele negócio. Pum, 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 pum. A hora que a Renata viu, a lágrima já correu. Eu só fiquei rindo da cara de desgosto que ela estava. Mas a Renata chorou. Talvez eu vou chorar dia 30, dependendo do resultado. Ou eu vou celebrar, então no carro. Brasil campeão da Copa do Mundo. Isso! Vai Neymar! Vai Neymar! Aí eu venho. A presença de Deus está aqui. Ele perdoou os seus pecados e pagou o preço com o próprio corpo até a morte. Tua filha sofre, você chora. Você fica enfermo com medo da morte, você chora. Essa palavra choro significa a expressão no grego de maior sofrimento que um ser humano pode sentir. E no reino de Deus, os verdadeiros felizes são aqueles que se entregam de corpo e alma em profunda dor e sofrimento por aquilo que causaram a Deus, ao próximo e a si mesmo, por causa dos seus pecados, por causa de suas falhas, não porque foi pego, mas porque entendeu o preço que foi pago. Nós somos chamados para chorar, e isso é interessante, porque eu e você fomos chamados para sermos imitadores de Jesus, e eu tenho certeza que Jesus riu e era muito feliz, mas você não encontra uma passagem na Bíblia onde Jesus está rindo. Pelo contrário, em algum momento ele fala o contrário: vocês estão rindo agora, mas um dia vocês vão chorar, porque vocês ainda não se conscientizaram daquilo que está por vir. Hoje vocês estão celebrando, mas em breve chorarão. O que nos ensina e nos instrui e nos demonstra a palavra de Deus é que Jesus chorava. Jesus chorava por causa do preço do pecado. Jesus chorava pela circunstância e condição do povo, e Jesus chorava pelo sofrimento alheio. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A primeira vez que nós vemos isso acontecer, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, está em Lucas 19. Lucas capítulo 19. A Biblinha está devagar aqui. Vai pegar o versículo. Versículo 41. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o
que é preciso para conseguir paz, mas isso agora está oculto aos seus olhos. Jesus, quando viu a condição da cidade, ele não celebrou. Jesus, quando ele viu a condição do seu povo, ele não celebrou. Jesus, quando viu a condição do seu povo e a distância que esse povo estava de Deus, e que era preciso para que eles encontrassem a paz, eles não estavam enxergando, Jesus chorou. Jesus se lamentou. E eu pergunto a você, você olha para a tua família, você olha para os seus, você olha para o povo dessa cidade. Eu fiquei andando ali na primeira vez, parei o carro no finalzinho e fui voltando. E eu fui olhando as pessoas que eu nunca vi na vida, pessoas que eu nunca preguei o Evangelho, a maioria das pessoas ali que nunca sequer talvez ouviram o verdadeiro Evangelho, indo direto para o inferno. E eu fiquei pensando, meu Deus, quando será que a gente vai ter condição de expor o Evangelho para essas pessoas, se eles soubessem o que eles precisam para ter paz? Se eles soubessem o que precisa para ter paz, porque agora está legal, mas 6h30 vai acabar essa festa aqui, cada um vai voltar para sua casa e seguir a sua vida miserável, os seus casamentos e famílias frustrados e miseráveis e não entenderam, porque a prefeitura gastou uma nota para celebrar e essa festa só dura 3 dias. Mas a verdadeira alegria, só o Evangelho pode propor uma verdadeira alegria que brota de dentro, que não depende de circunstâncias, não depende dessas baladas, não depende de música, e que fosse música boa, porque ontem eu fiquei ouvindo até as 2 horas da manhã, eu moro do outro lado da cidade, e fiquei até as 2 horas da manhã, ouvindo aquela versão miserável de Gustavo Lima, desafinar, parecia que ele estava desafinando no meu quintal. Meu Deus! Imagina o Leandro estar ali na rua de trás. Eu anotei tudo, porque nunca mais alguém nessa cidade aqui ou a prefeitura vai reclamar do barulho da nossa igreja. Eu tenho direito até as 2 da manhã. E não estiver ouvindo no Margarida, eu não aceito reclamação. Mas tudo bem. Eles celebram ontem e hoje volta ao normal. Você tem chorado. Eu lembro quando eu fui ver a minha filha crescendo, e eu, como já falei, minha filha de pastor não é pastorzinho não, filho de crente não é crente não. E olhando, eu levei no congresso, na F-Hop, lá em Curitiba, na primeira igreja batista de Curitiba, e eu chamei, vamos Denise, vamos adorar o Senhor, vamos celebrar o Senhor. Não quero não. Eu não quero não. E eu lembro que eu cheguei naquele congresso, eu vi aqueles adolescentes pulando e dançando e adorando, e eu pensando, a minha filha não está aqui, a minha filha não está aqui. E eu fiquei pensando, 2 dias, eu estava de manhã, de tarde, de noite adorando. Falei, Deus, eu não quero saber de nada, eu não quero pedir nada, eu só queria ver a minha filha ali, ó, adorando ao Senhor também. E eu orei no último dia, no último instante que eu tinha. Na nossa igreja não tinha nem criança, não tinha adolescente, não tinha nem louvor direito. Falei, a última chance que ela tem de experimentar isso é aqui. E eu falei para ela, vamos lá, Denise, e ela aceitou. E eu vou lembrar isso pro resto da minha vida. Quando eu olhei no telão, ela desceu, ela falou, pai, vou descer para tirar foto. E eu nunca tinha visto a minha filha adorar. Nunca vi. Eu nunca vi. E quando ela desceu e de repente passou no telão, ela adorando. E aquilo para mim valeu mais do que tudo. A minha filha adorando ao Senhor. Você chora pelos seus, porque não importa, eu vou dar educação, amor, carinho, vai morrer e vai para o inferno. Se ela não conheceu o Senhor. E eu vi aquela cena e falei, valeu a pena gastar quase R$1.000 para Curitiba, pagar aquele congresso para ver a minha filha adorando o Senhor. Elas ficaram esse fim de semana no acampamento, tem muito, vale a pena. Se custar R$1.000 eu pago, eu deixo pagar aluguel, pagar.
Você chora pelos seus? Porque nada mais importa. A segunda vez que nós vemos Jesus chorar está em João capítulo 11. João capítulo 11. Versículo 33 e 35, o menor versículo da Bíblia. A ocasião quando Lázaro morreu, um amigo de Jesus, chamaram ele não foi quando chamaram, esperou lá o quarto dia. Quando Jesus voltou, Lázaro já estava morto, e no versículo 33 diz que quando Jesus viu que Maria chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E no versículo 35, Jesus chorou. As pessoas não entendem esse texto, elas falam que Jesus chorou porque Lázaro morreu. Jesus não chorou porque Lázaro morreu. Quando falaram, Lázaro, seu amigo, está padecendo e vai morrer, Jesus continuou. Ele tinha um propósito. Ok. Isso aí não é para a morte, é para a glória de Deus. Ele já sabia que Lázaro morreria e já sabia que ele ressuscitaria Lázaro. Ele veio com esse propósito. O que comoveu o coração de Deus não foi apenas, de Jesus, não foi apenas a morte, porque Lázaro ressuscitaria. O que comoveu foi ver Maria chorar. Você chora quando vê os outros sofrendo? Que tipo de cristão somos nós que olhamos a dor, o sofrimento alheio e não se importamos com nada? E olhamos, merece, é isso mesmo, não tem problema. Que tipo de cristão que diz que já foi crucificado e Cristo vive nele? Houve um relato como aquele da ministra, que meninas estavam perdendo o dente na boca para ser vendida como escravas sexuais, e ao serem abusadas não terem a possibilidade de morder o órgão do abusador. Você ouve aquilo e fala, que tipo de pessoa é isso? O irmão da Renata está lá no Camboja, sabe o que ele faz no Camboja? Os pais, quando estão passando, se você acha que isso é papo furado, que não acontece na Ilha de Marajó, então eu vou te contar do Camboja, porque não é política, é mundo. Quando o pai está passando por necessidade, ele não tem mais de onde tirar recursos, ele pega as suas filhas meninas e vendem para o tráfico sexual. E o emprego e a função do irmão da Renata, do missionário Luciano, é pegar recursos da igreja para comprar essas meninas dos pais e cuidar. Você podia dizer, então por que não dá o dinheiro? Porque se dá o dinheiro, o pai vende a menina no outro mês. Então eles descobrem que as meninas estão sendo vendidas ao tráfico sexual, levanta recursos no Brasil, vai lá e fala, você vai vender tua filha? Então eu compro. E traga essas meninas para dentro de casa e cuida delas e cria elas até completar 18 anos de idade. São dezenas de meninas que eles cuidam hoje. Isso não comove você? Isso não comove? A gente vai mandar uma oferta para missões aqui, a gente vai mandar R$1.000 para missões, tem 100 membros dessa igreja. Nós vamos conseguir mandar R$1.000, sabe o que significa isso? Que cada membro dessa igreja vai mandar R$10 para missões e acabou. É o máximo que a gente consegue. Só que todo mundo que está aqui vai sair aqui e vai gastar 50, 80, eu gasto todo domingo, lá na Fiorella. Porque a minha fome me comove, mas uma menina sendo vendida como escrava, não. Que tipo de cristãos são a gente? Por isso que bem-aventurados os que choram, porque os que não choram não entenderam nada. Os que estão rindo como se estivesse passando, não entenderam o que está de fato acontecendo por detrás das cortinas da vida. Mas a terceira e mais importante interpretação de quando Jesus chorou e sofreu
Está também no livro de Lucas, capítulo 22. Dessa vez, Jesus não estava chorando pela condição do povo, Jesus não estava chorando por um sofrimento qualquer de algum, mas dessa vez ele estava chorando por causa do peso e da angústia do juízo e da condenação de Deus que estava prestes a vir sobre ele. Lucas 22, 42, o texto relatando Jesus orando, e Lucas, que escreveu, é um médico, ele disse: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice. Qual cálice é esse? O cálice da ira de Deus, do Deus Santo contra o pecado que o ofende. O cálice da ira de Deus contra o pecado que eu cometi, que você cometeu e que era para ser enviado contra mim, estava prestes a ser derramado sobre ele. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então apareceu um anjo do céu que o confortava, e ele estava em agonia. Orava ainda mais intensamente, ao ponto que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Sabia que isso é uma condição biologicamente possível? A contrição e a dor tem que ser tão grande, porque geralmente quando você sente uma dor muito grande, o teu corpo te desliga e você desmaia. Mas se você tem um grande trauma e recebe uma adrenalina para permanecer acordado, é isso que acontece com você se você não desmaiasse. Você se comprimir tanto a ponto de você começar a suar sangue, as suas células iam sendo esmagadas de agonia, a ponto de você sangrar pelos poros. Jesus não podia desmaiar, ele tinha que permanecer acordado, e ele foi derramando até gota de sangue no poro, nos seus poros, sabendo do peso dos pecados que estavam sobre ele, e ele nem cometeu. E eu pergunto a você, quando você falha, quando você peca, quando você ofende a Deus, é essa contrição que você sente? Ou você só confessa, graças a Deus, eu sou salvo, Jesus morreu por mim, e segue o barco, tá bom, maravilha. Essa contrição que Jesus sentiu, que eu e você sentimos, nós chegamos aqui na presença de Deus, e eu não posso nem me emocionar, isso é coisa de emocionalismo barato. Você sente o que Jesus sentiu? Você sente o que o apóstolo Paulo sentiu? Romanos capítulo 7, algumas pessoas pensam assim: não, isso aí era antes de eu aceitar Jesus. Era antes de eu aceitar Jesus, eu chorei aquele dia, aceitei Jesus e acabou. Romanos capítulo 7, versículos 21, 22 até o 25, diz assim: encontro essa lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Você sente essa agonia? Você é um cristão, você você sai do culto aqui e chega na segunda, na terça-feira e começa você ter a sua mente invadida por pensamentos impuros, começa a ser invadido por pensamentos de raiva, de vingança, que são contrários ao Senhor, e você tem agonia e contrição por essa batalha que o teu espírito queria estar com Deus, mas a tua carne continua lutando. Ah, pastor, isso é antes de me converter. Não, isso foi constante na vida de Paulo. Isso continuou. Se você for dar uma olhada, por exemplo, no capítulo 8 de Romanos, ele começa dizendo: quem me condenará?
Quem que vai me condenar? Paulo entendia, né, do Evangelho, eu creio, né? Paulo entendia do Evangelho da graça. Ele fala no versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois ele fala lá: quem há de acusar? Mas no versículo 22 ele diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Você tem gemido aguardando a redenção do seu corpo? Ou você já aceitou? Ou você já acostumou? Você peca e fala: graças a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo fala de pessoas que apostataram da fé. Sabe por quê? Porque tiveram as suas consciências cauterizadas. Consciência é o que te acusa. Você sai da igreja, tem um pensamento que vai encontrar a ação de Deus e a consciência te acusa. Está errado, Mateus. Você é pastor, Mateus. Poxa, você nasceu de novo. E ela te acusa. Mas a palavra de Deus nos ensina que se você for ignorando, essa consciência é queimada. Se você já tem uma parte queimada do seu corpo, ela perde toda a sensibilidade, cauteriza. De repente você pisa na bola com todas as forças e não sente nada. Cauterizou já era. Eu pergunto a vocês, porque eu fiquei me perguntando essa semana: eu tenho uma consciência de contrição, ou a minha consciência cauterizou? Eu ainda me angustio por não ser aquilo que eu deveria ser, por não crer como eu deveria crer, por não reagir como eu deveria reagir, ou eu já desisti, eu já abandonei, tanto faz, tanto fez. Problema de Jesus, a graça é a graça. Você ainda chora, porque não foi em vão que Ele fez aqui. Você sente um pouquinho do que você causou a Deus, ou você já abandonou? Como que a gente sai disso? A contrição, meu irmão, é o último estágio para a transformação. Não basta confessar. Uma vez meu pai estava aconselhando um pastor, ele falou: pastor, eu não consigo, eu já tentei de tudo, mas isso aqui não deu certo. Ele falou assim: já tentou as lágrimas? A gente tenta tudo: psicólogo, aconselhamento, o culto, a 7 campanhas de sabe Deus o que. Já tentou as lágrimas? Já sentiu a agonia de se deitar numa noite e falar: Deus, é o seguinte, não foi em vão que o Senhor fez por mim, e não é possível eu ter 20 anos de vida cristã e continuar nessa mesma condição miserável. Não é possível, eu sou um mendigo e eu quero me sentir como um mendigo, Deus. Eu não aceito mais ser essa porcaria de cristão que eu sou. Muda, Senhor, a minha vida. Me transforma. Você já parou na cama e ficou lá gemendo de angústia, porque você não suporta mais a lei que opera na tua carne, e fala: vem Deus, vem Deus. Eu sei que o Senhor é poderoso. Quando nada mais funciona, o choro é a última instância. A Bíblia relata em 1 Samuel capítulo 1, um homem com 2 esposas, e uma delas era Ana, estéril. Ela sentia a lei do peso do teu corpo falível, e toda vez tinha que ir ao templo e oferecer adoração, e uma mulher oferecia o sacrifício por ela e pelos filhos. Eucana, seu marido, a amava muito, dava até porção dobrada para ela, mas a outra mulher zombava dela.
zombava, e todo ano era aquela zombaria, todo ano era aquela humilhação. E o seu marido começou a perguntar para ela: será que o meu amor não serve para você? Transporta isso para o Evangelho. Você se sente como Ana, infértil, improdutível, irreprodutível por causa de uma falha da sua carne. E Deus te ama, não estou falando que não ama, mas você sente a contrição de falar: tudo bem, Senhor, o Senhor me ama, mas eu não aguento mais não dar fruto. Chacoalha a minha árvore, passa ano e vem ano e não sai nada, Senhor, não sai nada, não brota nada. E o versículo 7 diz: isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar no templo do Senhor, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor. Então o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Ana, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. A mulher angustiada ali, e o homem achando que ela era uma vadia. Mas aqui nós encontramos uma mulher pobre de espírito. Era hora dela defender o seu ego. Eu não estou bêbada não, se toca, quem é você para me julgar? Olha a resposta de uma pobre de espírito no versículo 15: não, meu senhor, eu sou apenas uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que a tua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque grande é a minha ansiedade, grande é a minha aflição. Então Eli disse: o sacerdote do Senhor, vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Versículo 20: Ana ficou grávida, e passando no devido tempo, teve o seu filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Você já chegou nesse ponto de falar: Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado, eu agradeço por todo o seu amor, mas eu não posso passar mais um ano infértil. E se angustiou na sua alma, e amarguradamente chorou pedindo para o milagre? Não, a maioria não, por isso que a maioria continua no mesmo lugar. Vão para o céu, mas não desfruta da extrema felicidade que é caminhar na santa presença de Deus e contemplar a beleza da sua formosura. Porque bem-aventurados não são os que entendem o Evangelho, bem-aventurados são aqueles que creem no Evangelho e choram, creem que Jesus morreu pelo seu pecado e o Espírito de Cristo habita em você. O Evangelho é para os contritos de coração, e a extrema felicidade do Senhor é para esses também.
Por isso eu queria ler com você só alguns versículos. Salmos capítulo 51. Eu não separei antes aqui, irmão. Eu estava na fanfarra também. Versículo 16 diz assim: pois o Senhor não te agradas de sacrifício, do contrário, eu os ofereceria, mas não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmos capítulo 34, versículo 17. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias, pois perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Portanto, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Amém. Isaías capítulo 61, versículos 1, 2 e 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar quem? Os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, pois eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E para concluir, Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o versículo 27 diz: porque passaram, pois nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Sabe por que o céu vai ser o céu? Não é porque lá tem ruas de ouro. Sabe por que no céu não vai ter choro? Porque no céu não vai ter a presença do pecado, só vai ter a presença de Deus. Sabe por que você sofre e não é feliz? Não é porque você não tem carro, casa, emprego, família, não. É porque você se acostumou com o pecado. Mas bem-aventurados são os que choram em arrependimento, porque esses que choram serão consolados, consolados e transformados por aquele que por você morreu e ressuscitou. Essa é a verdadeira alegria, viver e andar perfeitamente feliz na presença de Deus, porque tem sido transformado. E por essas coisas eu entrego a minha alma. Eu gostei da versão estendida de William Barclay sobre esse versículo, e para encerrar eu quero dizer para vocês, quando ele diz assim: quão feliz é o homem cujo coração sofre pelo sofrimento do mundo e pelo seu próprio pecado, porque é a partir desse sofrimento que ele encontrará a alegria de Deus. Jesus abre essa mensagem falando: quer entrar no reino? Arrependa-se. Quer sentir as bem-aventuranças? Seja pobre e chore. Quer entrar no reino? Abandone, nem que custe uma dor da sua alma, porque se você deixar as coisas que estão para trás, fazendo um tremendo esforço, prosseguirá para o alto e alcançará o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Hoje de manhã eu acordei
Passei a semana chorando, pensando nesse texto. Essa semana eu passei chorando. Chorando porque tem coisa na minha vida que eu simplesmente me acostumei. Muita coisa eu deixei, mas muita coisa eu acostumei. Eu até gosto. E eu fiquei pensando, Deus, não me deixa sozinho aqui, Deus. E eu acordei com a música da oficina G3 na minha mente, não sei porquê, acho que eu vi alguma foto dele. E a letra da música falava assim: quantas vezes eu te chamei e você não entendeu? Se você parasse um pouco e ouvisse a minha voz, eu te escolhi, te busquei, sempre ao teu lado eu caminhei, eu sofri por você, na cruz eu dei o meu amor. Ele sofreu por você, na cruz ele deu o seu amor para que você pudesse hoje confiar nele, chorar na presença dele e ser consolado.